Olá, boa noite. Meu nome é Alexandre Gomes Ramos Mendes, sou aluno da Uninter, meu RU é 11-31-363 e gostaria de agradecer os meus amigos que foram convidados para essa apresentação, para esse canal, e gostaria também de agradecer os meus professores do Polo, que sempre me ajudam a desenvolver esses trabalhos, que é o professor Renato, o professor Tiago, são pessoas muito dedicadas, atentas. Quando eu tenho alguma dúvida, eles sempre me respondem. Bom, o propósito desse vídeo é falar um pouco sobre biologia. Como somos estudantes de biologia, licenciatura em biologia, então o professor propôs que nós fizéssemos um vídeo falando sobre a situação do nosso estado, da nossa cidade, no momento atual, quais são as coisas relevantes que nós poderíamos falar nesse tema, para que nós tivéssemos alguns dados que fossem referência, para que nós pudéssemos também estar analisando. Ele pediu para que nós estudássemos uma cidade, que é a cidade de Altamira do Pará. Essa cidade de Altamira do Pará, ela é uma cidade que tem crescido e que tem desenvolvido bastante atividades ali. E com essas atividades também veio algumas dificuldades, e junto com essas dificuldades, ideias para poder superá-las. Então, a cidade de Altamira é uma cidade que no ano 2016 tinha aproximadamente 109.938 habitantes, no ano 2016. No ano 2018 ela tinha 113.195 habitantes. Isso quer dizer que teve um crescimento em 3 anos aproximadamente 3.257 pessoas, Então, em 3 anos seria aproximadamente 1.000 pessoas por ano. Isso é um crescimento médio para uma cidade que tem uma cidade que tem um território bem grande, mas ele é um território composto com bastante vegetação de mata atlântica. Então, uma cidade que ainda está crescendo muito. Uma cidade que tem uma área de 159.533 quilômetros quadrados. É uma cidade que teve como princípio histórico seus desbravadores. Seus desbravadores foram os jesuítas, Jesuítas, lembrando, os jesuítas eram as pessoas que vinham para catequizar esse novo mundo, que eles chamavam de Novo Mundo. Eles chegaram aqui no ano de 1535. Os jesuítas, eles eram padres franceses, Padres franceses que vieram junto com os portugueses. E esses jesuítas, eles saíram em busca de índios e de civilizações que eles pudessem estar catequizando e falando sobre as suas crenças, suas religiões. Então, dentro disso aí, podemos falar então que a cidade de Altamira é uma cidade que tem crescido, tem uma área de extensão muito grande, e também dentro disso ela foi agregando valores dentro da hierarquia das cidades. A hierarquia das cidades, elas estão quanto ao número de habitantes que habitam nela e a sua importância econômica, aquilo que ela vende, o seu poder aquisitivo, aproximadamente a sua importância de relações com a sua circunvizinhança, como é que ela se destaca com os seus vizinhos ao redor. Então, é uma cidade que, pela classificação das hierarquias, de 100 a 500 habitantes, ela é um centro subregional. Então, ela é um centro regional, um centro subregional de grande valor. Ela tem cultura, tem riquezas, Então ela tem se destacado muito nessa hierarquia das cidades. Bom, o seu bioma, vamos falar aqui, entrar um pouco na área da biologia em si. O seu bioma é um bioma de floresta amazônica. Então é um bioma amazônico, e o bioma amazônico, ele tem suas características baseado nas suas grandes árvores copadas. Então, se pedisse para mim, Alex, defina para mim o que é
O que é uma floresta amazônica em poucas palavras ou assim? Bom, eu diria que floresta amazônica ela tem característica de árvores altas, troncos grandes, gigantes, uma floresta copada que faz sombra no chão, então é muito difícil, o sol está batendo no chão. Esse solo, ele como eu vou falar para você, é um solo muito frágil, ele depende dessas folhas que caem das árvores para poder estar nutrindo, tendo esse nutriente no seu solo, derivado decomposição orgânica dessas folhas que vão fazendo seus níveis de solo, decomposições orgânicas, sendo adubo natural, trazendo nutrientes para essa área. Então essas árvores têm uma grande importância dessa forma de trazer os nutrientes do solo. Bom, o clima da cidade de Altamira é um clima tropical, né? A Amazônia, as florestas amazônicas são florestas de chuvas, elas por si são, em inglês chamaria de como rainforest, né? Então é uma zona tropical úmida, né? Devido a essa respiração das árvores e é uma área bem importante, falando dessa maneira, dessa floresta como bioma. Então o bioma é um bioma amazônico, seu clima é tropical, e o professor pediu para que eu pudesse citar alguma coisa que eu pudesse fazer referência com a nossa cidade. Bom, então vamos falar da nossa cidade um pouco para poder fazer essa comparação entre essas duas cidades. Bom, a cidade de Cuiabá é uma cidade... seu território não é muito grande, mas ela tem uma grande importância por ser a capital de um estado de agricultura, né? Mas a cidade Cuiabá, a sua economia está em volta na indústria e no comércio local, mas é muito importante pela administração política das suas circunvizinhanças, que tem bastante agricultura. Bom, Cuiabá, podemos falar que Cuiabá tem crescido de uma forma muito importante. Alguns anos atrás, nós podíamos citar que Cuiabá tinha 500 mil habitantes, agora aproximadamente temos 612.547 habitantes vivendo em Cuiabá, né? Então nós vemos que pela classificação das hierarquias ele ultrapassou os 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes. Então de 100 a 500 na hierarquia das cidades, ela seria um centro regional, né? Como ele ultrapassou, então Cuiabá ele é chamado de metrópole, mas Cuiabá é uma metrópole por causa de uma lei estadual de número 359 de 2009, aonde essa lei estadual, como eu vou falar para você, essa lei estadual ela englobou, ela uniu a sua circunvizinhança, que foi Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e também a cidade de Santo Antônio do Leverger, né? Tendo um total de 927.363 habitantes, né? Quase 1 milhão. Então, então, nesse contexto, Cuiabá ganhou o título de metrópole do Vale do Rio Cuiabá. Então, Cuiabá é uma metrópole por causa da sua influência política, administrativa, seus poderes federais e também nessa hierarquia dessa quantidade de habitantes. Ela é uma metrópole pela lei estadual de 2009, né, número 359, a lei número 359. Então, Cuiabá, falando um pouco sobre o seu bioma, né,
O Cuiabá está situado num bioma cerrado. Esse bioma cerrado, ele é muito importante. Para descrever ele, eu diria que o bioma cerrado, ele é uma vegetação rasteira de arbustos, de pequenos arbustos e grama com árvores retorcidas. Isso, se você me perguntasse, Alex, defina com rápidas palavras o que é um cerrado. É um lugar de arbusto com plantas retorcidas, né, que é o caso de algumas delas, como a lixeira, que é a planta bem típica do cerrado, né? A lixeira é uma curatela, o nome científico dela é curatela. Ela tem uma grande importância na definição desse bioma do cerrado. Então, mas Cuiabá, como capital, como capital de Mato Grosso, representando Mato Grosso, é importante lembrar que Mato Grosso é o único estado no Brasil que tem influência de 3 ecossistemas, que é no norte de Cuiabá nós temos a Alta Floresta, que tem um pedaço, uma parte do ecossistema amazônico que adentra nesse estado. Então, aqui é onde nós estamos, no centro, ela faz essa chamada de mata de transição, faz essa transição da Amazônia entrando nesse ecossistema que é o cerrado. E quanto mais nós vamos para o sul, então nós vamos ter uma outra mata de transição, que seria a mata de transição do cerrado indo para o ecossistema do Pantanal, né? Então, o nosso estado onde nós vivemos, ele tem essa importância de biomas, porque ele é uma mistura desses biomas, desse bioma que é o bioma amazônico, o bioma do cerrado e o bioma do Pantanal, né? Então, o Amazônia, ela seria as árvores maiores, copada, mata ciliares, mata de galeria. O cerrado, ele seria os seus campos abertos com arbustos, árvores retorcidas e suas veredas e várzeas, né? E o Pantanal é a maior planície. Antigamente costumava se dizer que era a maior planície alagada do planeta, né? Mas hoje entende-se que, pelo círculo das águas, dizer isso seria dizer que o Pantanal ele é um lugar que ocorre a água está sempre inundado, e isso não é, ele tem um círculo da água. Então é a maior planície do planeta que fica alagada. Então ela vem, o ciclo da água vem, alaga ela, depois ela seca e se torna nesse ciclo a maior planície que se torna alagada no planeta, né? O Pantanal é muito famoso por isso, é muito importante as suas reservas para o seu bioma. Pantanal, que é um lugar de preservação reconhecido pela Unesco desde 2000, do ano 2000 foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade. Então, falando de Cuiabá, temos que falar o seu entorno, de onde que nós estamos e qual que são as nossas no momento atual. Bom, então falando do bioma, é um bioma cerrado, mas que tem influência do bioma amazônico, tanto quanto as matas de transições para o Pantanal. Falando sobre o clima, né, eu falei para você que Altamira, ela é uma cidade é uma cidade amazônica, né, de bioma amazônico, mas que o seu clima ele é tropical úmido, né? Aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, nós temos o nosso tropical úmido seco, que quer dizer que nós não temos as estações do ano definidas como primavera, verão, outono e inverno. Nós temos o ciclo das chuvas, que são de setembro a março, né? Então, setembro a março são o tempo da chuva, então é úmido, né? E temos o tempo seco, que é de abril até agosto. Então, esse é o nosso clima, né? Seco, úmido. E o professor falou para que nós pudéssemos
salientar ou apresentar um pouco sobre aquilo que nós tínhamos de endêmico. A palavra endêmico ela é muito importante, porque ela representa algo que só temos aqui nessa região, algo que seja típico desse tipo de bioma, algo que seja nosso daqui. Então, quanto a isso, assim, para que eu pudesse ter algo que eu pudesse comparar com Altamira, né? Altamira, ele teria o Melanosuchus niger, que é o Black Caiman, que é o jacaré-açu, também chamado o jacaré-açu. Aqui no Mato Grosso, nessa área do Pantanal, nessa área ao nosso em volta aqui, nós teríamos o caimã crocodilian yacaré, que é muito importante, essa palavra yacaré, né, e essa palavra caimã. Como que eu poderia apresentar essas coisas que são endêmicas deles, né, de Altamira, do estado do ecossistema amazônico, que é esse jacaré-açu, que é um dos maiores jacaré do Brasil. Lembrando que no Brasil nós não temos crocodilo. O crocodilo ele está na Ásia, na África, na Austrália. Os alligators eles estão mais na América do Norte, na América Central. Aqui no Brasil nós temos o caimã, que é uma espécie, que é essa espécie que nós chamamos de jacaré, que foi introduzida exatamente por esse jacaré que eu acabei de falar, que faz parte, que é endêmico do Pantanal, que é o jacaré do Pantanal. Ele também é conhecido de jacaré de papo amarelo e tem o nome científico de caimã, né, a sua espécie, crocodilia, né, a ordem Crocodilidae, e yacaré, que se tornou muito importante porque a partir desse nome yacaré que foi adicionado ao dicionário brasileiro o nome referente a esse animal. Então, no Brasil inteiro foi chamado jacaré, conhecido como jacaré a partir dos nossos índios que chamavam esse animal de jacaré. Então foi introduzido ali e foi chamado. Então, qual que é a diferença para que nós pudéssemos comparar esses dois animais endêmicos? Esse que só tem ali e esse outro que só tem aqui. Então, o jacaré-açu, ele é um jacaré muito grande, ele tem de 2,5 metros até 4 metros. Existem relatos de jacaré-açu que são de 5, 6 metros, mas na vida do jacaré isso seria o final da vida dele, porque os répteis eles nunca param de crescer, eles crescem por toda a vida deles. Então, enquanto ele tiver vida, se ele viver por 45 anos, que é uma vida média de um jacaré, eles estão crescendo. Se eles viverem por 50 anos, por 60 anos, então eles sempre estão crescendo. Então, para falar que ele chegou a 5 metros, seria dizer que ele está no fim da vida dele, ele é grande demais, ele já está muito frágil, os animais de muita idade, os animais mais idosos, vamos falar assim, na natureza, ele não consegue mais caçar tão bem, então eles são muito frágeis. Então, você poderia encontrar, mas não seria uma coisa muito comum. Já o nosso jacaré, que é o jacaré de papo amarelo, também chamado de jacaré do Pantanal, que é o caimã crocodilian yacaré, ele já é bem menor, um é de 2,5 a 4 metros. Esse nosso jacaré, ele seria 1,5 metro a no máximo 2,5 metros, entende? Assim como o jacaré-açu poderia ser encontrado algum de 3 metros, mas seria uma coisa muito especial na natureza, muito rara, é um animal muito idoso, muito velho, já dizendo ali, já de muita idade, né? Então, essa coisa endêmica é muito bacana de mencionar ela. Então, fazendo uma comparação com a Altamira, eles têm ali o jacaré-açu, né? O Melanosuchus niger, e nós aqui temos o jacaré, que é o jacaré papo amarelo, caimã crocodilian yacaré. Então, acho que nós pudemos falar um pouco sobre os tópicos que o professor pediu, que era o bioma, clima e
algo que fosse endêmico da região. Bom, poderíamos citar também a arara azul, né, que é o Anodorhynchus racetinus, né? O Anodorhynchus racetinus é o nome científico da arara azul, né? Anado quer dizer que não tem dente, né? E então, como eu vou falar para você, racetinus quer dizer a cor, né? A cor azulada, essa coisa. Então, o Anodorhynchus quer dizer que não tem dente, e o Hyacintinus quer dizer que é referente à cor dele. Então, essa arara azul ela é muito especial, ela é endêmica do Pantanal, né? Ela pode ser encontrada em alguns outros lugares, mas de forma que ela esteja fazendo, como eu vou chamar esse voo, um voo de migração, né? Ele está migrando ao redor, mas elas sempre vão voltar para fazer nidificar, para ter o seu ninho aqui no Pantanal. Então, você poderia encontrar essa arara azul lá em Altamira, mas ela estaria migrando, mas ela é um animal, é uma espécie de pássaro daqui do Pantanal, né? Ali na Amazônia teria mais as araras, que são as araras vermelhas. As araras elas são muito bacanas, elas têm as araras vermelhas, as araras vermelha e verde, as araras azul e amarela, que são as canindé, e as araras azuis. Há muitos anos atrás tivemos uma que era o Anodorhynchus glaucus, né? Mas essa já faz mais de 80 anos que ela não é vista. Então existe os observadores de pássaros, biólogos, dizem que ela foi extinta, porque já faz muitos anos, 80 anos, que não é visto na natureza esse animal. E para infelicidade não temos também nenhuma em cativeiro, né? Então acho que com isso podemos ter falado sobre o bioma, o clima e essa coisa formidável que é esse animal endêmico dessa região e os animais endêmicos dessa outra região, né? Gostaria de falar muito mais, estou aqui, esse é o canal. Se vocês quiserem me perguntar, pode estar perguntando, eu vou estar respondendo para vocês, alguma coisa que vocês quiserem saber. E então, por enquanto, eu fico aí, tá bom? Podemos fazer essa comparação entre a cidade de Altamira do Pará, né, que é um amazônico, e a estado de Mato Grosso, a cidade de Cuiabá, que é o bioma do Cerrado, tá bom? Fica aqui, aquele que gostou, deixa um like. E se tiver alguma pergunta, pode estar perguntando que eu vou estar respondendo. Falou? Tenha um bom dia.